Fala pessoal, meu nome é Arthur Murta e você é muito bem-vindo no canal A Fantasia do Futebol. E estamos de volta aqui para falar 9 coisas que você precisa saber depois da semana 5 da NFL, 9 coisas relevantes para ajudar seu time de fantasy. E além disso, tem aqui as dicas de waivers, né? Já tradicionais dicas de waivers. Então, você que não quer perder esse tipo de conteúdo, já assina aqui o canal, se inscreve, assina o sininho de notificação, deixa aquele like que ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo, chegar para mais gente, beleza, galera? Então, depois da vinheta, vamos pro que interessa, né não? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui é sobre Cooper Kupp. Cooper Kupp tá tendo o melhor início de temporada da carreira dele, tá sensacional. Ele tá com uma média de 11,2 targets por jogo, 7,4 recepções por jogo, 104,6 jardas por jogo e 1 TD por jogo. Ele fez 5 touchdowns em 5 partidas, mais de 500 jardas nessas 5 partidas. Enfim, tá sensacional, né? E assim, realmente é espetacular, tá melhor do que a gente já viu dele. Num período de 4 jogos, ele já teve sequências com uma média superior a 100 jardas por jogo, em 4 jogos assim, mas eu acho que desse jeito, produzindo desse jeito, tá diferente, talvez seja uma parte pela conexão que ele tá tendo com o Matthew Stafford, né? Mas, sem querer jogar água no chope de quem tá com o Cooper Kupp, assim, ele tem uma tendência a cair muito de produção na segunda metade da temporada. Eu trouxe aqui uns números pra gente comparar a média, essas mesmas médias que eu falei agora, do Cooper Kupp nas 2 temporadas anteriores, na primeira metade da temporada e na segunda metade. Na primeira metade de 2019 e 2020, ele tinha uma média de 9,9 targets por jogo, 6,6 recepções por jogo, 82,5 jardas recebidas por jogo e meio touchdown por jogo, tá? Então, assim, comparando a primeira metade com agora, tá? Que a primeira metade dele sempre foi melhor. Ele tinha, em vez de 11,2 targets, 9,9, em vez de 7,4 recepções, 6,6, em vez de 104,6 jardas, 82,5 jardas, e em vez de 1 touchdown, ele tinha meio touchdown por jogo. Isso comparando esse início agora com as metades boas do Cooper Kupp, tá bom? Agora vamos comparar essas primeiras metades deles dos últimos 2 anos, os primeiros 8 jogos, com os últimos 8 jogos dos últimos 2 anos, tá? Na primeira metade ele tinha 9,9 targets por jogo, na segunda metade isso caía para 6,7, tá? Ele tinha 6,6 recepções por jogo na primeira metade, na segunda caía para 5,3. De 82,5 jardas recebidas por jogo, na segunda metade das temporadas, isso caía para 54,4. E de meio touchdown por jogo, 1 touchdown a cada 2 jogos, ele passava a fazer 1 touchdown a cada 5 jogos. Foram 15 jogos e 3 touchdowns. Então assim, o que eu estou dizendo aqui? Eu não estou dizendo que você vai vender o Cooper Kupp, que ele não vai prestar, tudo mais. Até porque, como estamos vendo, ele está tendo início de ano mais forte do que ele já teve nos anos anteriores, tá? Isso não quer dizer que você vai liberar ele por qualquer valor ou nada do tipo. Mas se vier uma proposta irrecusável, assim, se receber uma proposta realmente muito boa por ele, eu levaria esses números em consideração. E para além do Cooper Kupp, acho que isso diz respeito um pouco também ao Robert Woods, né? Porque a gente viu que o Stafford começou com uma conexão muito forte com o Cooper Kupp e o Robert Woods estava meio que sendo deixado de lado, né? Mas nessa última partida, o Robert Woods foi muito ativado, né? Ele teve seu primeiro grande jogo do ano. A tendência dos últimos anos foi o Robert Woods indo crescendo durante a temporada e o Cooper Kupp caindo um pouco a produção. Era um quarterback diferente, né? Mas assim, eu não descartaria o Robert Woods. Eu vejo pessoas falando, aproveita para vender agora, porque ele tá em alta e tal. Eu não sei se ele tá em alta ainda. Eu acho que ele vai ter outros bons jogos desses, né? E assim, mais uma vez, não é para vender o Cooper Kupp nem nada disso, mas eu acho que a tendência é ir equilibrando a utilização do Cooper Kupp, a utilização do Robert Woods
Acho que os dois vão ter grandes jogos pela frente. Mas assim, eu não botaria minha mão no fogo que o Cooper Kupp vai fazer mais pontos que o Robert Woods daqui até o final da temporada, nem o contrário, né? Eu acho que esse pode ter sido um ponto de largada para uma melhora do Robert Woods. E a gente tem esse histórico do Cooper Kupp pra gente levar em consideração. Tá, a segunda coisa que eu queria falar com vocês hoje é sobre o Ronald Jones, tá? O running back do Tampa Bay Buccaneers, ele não teve nenhum jogo esse ano ainda que ele correu mais de 6 vezes. Não teve nenhum jogo esse ano que ele passou de 25 jardas corridas e ele só fez um touchdown nos primeiros 5 jogos. Na maioria das ligas você pode cortar ele. Pode cortar ele sem medo de ser feliz. Assim, porque o Leonard Fournette tá bem, ele é consolidado, o running back principal de Tampa. E o Giovanni Bernard tá consolidado no papel de running back recebedor, daquela arma especializada em receber passes, situações de passe, né? Então, assim, meio que não tá sobrando lugar pro Ronald Jones. Eu acho que a única coisa que pode te fazer querer manter ele no seu time realmente é se for como um handcuff, né? Pra algemar o Fournette. Se você tiver o Fournette no seu time, o Ronald Jones estiver livre, pode ser uma boa opção manter ele lá. Mas caso contrário, eu acho que o Ronald Jones pode ser facilmente cortado. Eu não teria esperança que ele vai ter uma boa sequência daqui pra frente, nem nada disso. Ele tá claramente como a terceira opção no corpo de running back de Tampa. E a terceira coisa que eu quero falar aqui é sobre o Myles Gaskin, running back do Dolphins. Segunda semana seguida que eu tô falando dele, né? E meio que essa semana ele meio que queimou minha língua, assim, de certa forma, né? Porque semana passada eu levantei aqui que ele tinha sido preterido completamente pelo Malcolm Brown. O Malcolm Brown tinha tido 35 snaps e tinha corrido 8 vezes. E o Myles Gaskin tinha jogado apenas 12 snaps e corrido apenas 2 vezes, né? Não tinha recebido nenhum target. A gente sabe que ele é especialista em receber passes, né? E não é a primeira vez que Miami me engana essa temporada. Porque na primeira semana, na semana 1, o Gesicki tinha sido, sei lá, o terceiro tight end do time em utilização. E depois ele cresceu e teve uma sequência muito boa de jogos, né? Ele realmente é o melhor tight end do time para ser no fantasy. Mas assim, eu acho que tiveram alguns fatores que fizeram o Myles Gaskin ir extremamente bem essa semana. As lesões no corpo de wide receivers pesaram muito. Então assim, o Miami estava meio que sem arma e ele foi muito utilizado, uma situação de jogo que favoreceu o time a passar contra um time muito forte. E assim, essa semana ele teve, acho que foram 74 jardas, 2 touchdowns e 10 recepções. Apesar dele ter corrido só 5 vezes, né? Inclusive, nos 5 jogos até aqui da temporada, tiveram 3 desses jogos onde o Gaskin correu 5 vezes ou menos, né? Ele é um cara muito de situação, ele é um cara que vai ser muito inconsistente. Então, se vocês tiverem uma boa oportunidade de vender ele agora, eu meio que não retiro o que eu disse na semana passada, não. Acho que ele é um cara realmente que eu não vejo muito futuro nele nessa temporada. Acho que eventualmente ele vai ter um bom jogo ou outro, mas um ataque que não tá indo bem. E ainda por cima, difícil de prever, né? Eu aproveitaria essa oportunidade para vender ele na alta, sim. E semana que vem também o confronto não é tão ruim, né? Se você não quiser vender agora, se você quiser esperar mais uma semana para ver como vai ser a utilização, semana que vem ele pega o Jaguars no jogo de Londres, às 10h30 da manhã, né? Então, assim, pode ser mais uma semana para você utilizar ele. As semanas de bye estão começando agora também, às vezes você tá meio sem opção. Mas eu ficaria de olho para vender ele. E assim, se ele for bem esse jogo de novo, às vezes até vai te convencer a manter ele, né? Mas eu usaria como mais um motivo para vender enquanto é tempo. Vamos pro quarto ponto que eu trouxe aqui para vocês hoje. Essa foi uma semana que tiveram muitas lesões e muitas lesões relevantes, né? Mas eu acho que nenhum time sofreu tanto com lesões quanto o New York Giants. Perderam um quarterback, o Daniel Jones teve uma concussão, Mike Lennon assume. Perderam o Saquon Barkley, tá? Saquon Barkley teve uma lesão no tornozelo, deve perder algumas semanas. Devonta Booker assume. E perderam também o Kenny Golladay, né? O wide receiver. Se não me engano, foi uma hiperextensão no joelho. Acho que o termo foi esse que usaram. E ele vai perder mais algumas semanas. E o time já tá sem tanto o Sterling Shepard quanto sem o Darius Slayton. Eu acredito que esses dois não devam demorar muito mais para voltar. Mas quem se aproveitou muito na ausência deles, especialmente na ausência do Slayton, foi o calouro, o Kadarius Toney, né? Foi um calouro escolha de primeira rodada do Giants. Eu falava que eventualmente o Giants ia acabar botando ele para jogo, até porque quando você investe alto num cara, você vai dar chances, né? Para ele tentar mostrar que o seu investimento valeu a pena.
E assim, é triste ver que dependeu de lesões pro Giants botar ele em campo. E ele tá aproveitando muito bem esse espaço, né? Ele tá aproveitando muito bem. Semana passada ele teve 9 targets, 6 recepções, 78 jardas. E essa semana ele realmente explodiu, estourou com 13 targets para 10 recepções e 189 jardas. Mesmo com o Mike Glennon de quarterback uma boa parte do jogo, né? Assim, é um cara que não pode ficar disponível nos seus waivers. Mesmo assim, os outros wide receivers estão voltando, ele vai perder espaço. Vai saber. Eu acho que talvez era o que precisava pro Giants saber que tinha uma boa arma na mão, né? Uma arma bem poderosa, bem ágil, bem rápida, capaz de criar mismatches no jogo. E eu acredito que ele possa ter muitos outros bons jogos ainda. Ele teve uma questão também que ele sentiu o tornozelo no final do jogo. E assim, ele foi ejetado do jogo ainda porque ele deu um soco num cara do Cowboys, num defensor do Cowboys. Mas enfim, acho que isso é idiotice que a gente já viu acontecendo antes, né? E idiotice maior é dar soco num cara de capacete, né? Mas tirando isso, eu acho que a lesão não é nada grave, não é nada sério. Então assim, ele é um cara que pode render bons dividendos ainda esse ano. Kadar Stone é um cara pra gente ficar de olho aí. Eu já vinha avisando o nome dele, né? Quem acompanhava as lives de segunda que eu tava fazendo um feedback da rodada, mesmo há 2 semanas atrás, né? Antes dele ter o primeiro bom jogo com 9 targets e tal, na lesão do Slayton ele já automaticamente já ganhou muito mais snaps, né? E a tendência eu acho que é continuar crescendo assim, não que vá ter mais de 13 targets por jogo, mas o Giants cheio de desfalque, né? A bola tem que ir pra alguém, né? Pra ele, eu acho que até o Devontae Booker, assim, vai acabar tendo muitas oportunidades, né? Teve muitas oportunidades nesse jogo. Eu acho que a sequência, a tendência é seguir assim pra eles. Tá, vamos falar agora de um jogador que não necessariamente para vocês correrem atrás nos waivers, até porque o time deles está de pai essa semana, mas é o Marquez Callaway, o wide receiver do Saints. Ele fez 3 TDs nos últimos 3 jogos. Ele era um dos grandes candidatos a sleeper da temporada, né? No período pré-draft do Fantasy, era um nome muito quente. E teve um início de temporada muito devagar. Mas assim, apesar do início devagar, ele vem sendo o wide receiver 1 do Saints. Assim, o Callaway é o único wide receiver do Saints que teve presente em mais de 60% dos snaps de todos os jogos. Na verdade, no primeiro jogo foi 84%, no segundo 73%, no terceiro 61%, no quarto 82% e no quinto 82% também. Então ele tá nessa média de 80%. Na maioria dos jogos ele passa 80% dos snaps em campo. Só teve um wide receiver do Saints que teve mais de 50% em um único jogo, que foi o Lil Jordan Humphrey, na semana 2, tá? O Deonta Harris, que é a segunda arma mais utilizada, não teve mais de 50% dos snaps em nenhum jogo. Assim, eu acho que o Michael Thomas está perto de voltar, tá? Não sei se depois da semana de bye ele já volta, mas a gente não pode garantir nada também, né? O Michael Thomas está com uma sequência, está com alguns anos com uma sequência de lesões. Então, assim, o Callaway até o Michael Thomas voltar, ele vai continuar nesse papel. É um ataque que não tá empolgando muito, né? Porque o James Winston tá com muitas rédeas, assim, né? Não tá soltando tanto o braço e tudo mais. Enfim, o James Winston que a gente conheceu na época de Tampa, ele não era o quarterback mais capaz de todos, mas ele era um cara que soltava muita bola, dava muita oportunidade pros wide receivers. Esse claramente não é o jeito que o Saints está usando ele. O Sean Payton não está usando ele desse mesmo James Winston vida louca do passado, tá? Mas assim, se o cara é o principal wide receiver que está mais tempo em campo, e nos últimos 2 jogos ele teve um de 74, outro de 85 jardas, fez um touchdown agora, fez um touchdown no jogo retrasado, ele tem alguma utilidade no Fantasy, né? Tá, e agora o 6º ponto que eu quero trazer aqui é o backfield do Chicago Bears, né? Esse foi o primeiro jogo que a gente viu o Bears sem o David Montgomery, e muito se acreditava que o Damian Williams seria esse lead back, que assumiria o papel do Montgomery, mas teve meio que um comitê, teve um comitê completo lá. O Damian Williams correu 16 vezes para 64 jardas e anotou um touchdown que acabou salvando sua produção, não foi um jogo muito forte dele. E o Khalil Herbert correu 18 vezes para 75 jardas.
às vezes o Khalil Herbert até me pareceu um running back mais capacitado, assim. Ele jogou bem o suficiente para continuar, para consolidar esse comitê, né? Pro Damian Williams não correr na frente. Então acho que vai seguir dessa forma, né? Mas o que eu queria levantar para vocês aqui é que foram 34 corridas dos dois running backs. 18 de um e 16 do outro, né? Se minha matemática não tá falhando aqui, foram 34. Eu evitaria escalar os dois na maioria dos confrontos, tá? Qualquer um deles. Eu acho que se eu for escalar um, o Damian Williams ainda é o cara com mais chances de render, até porque ele recebeu uns passes também. Eu acho que foram 3 targets, 2 recepções curtas. O Herbert não teve nenhuma recepção, não teve nenhum target. Mas eu evitaria, porque eu não acho que vão ser todos os jogos que vão ter o script tão favorável pro Bears correr tanto, tá? Mas assim, em ligas maiores, né, em ligas que você precisa de um flex ali, eu acho que os dois você pode jogar um dado neles como flex, né? Mas eu não esperaria muito mais que isso. E assim, tem data de validade também, né? Até o Montgomery voltar, que deve demorar mais um mês, talvez, algo do tipo. Mas enquanto isso é bom ficar de olho no Herbert também, né? Que ele deve estar disponível em muito mais liga que o Damian Williams, então se tiver numa liga grande aí, muito grande, que ele tiver disponível ainda, é um nome para ficar de olho realmente. Mas assim, ainda assim com moderação, né? O confronto contra o Las Vegas Raiders foi mais favorável, deu chance do time correr mais. Na próxima semana agora eles pegam o Green Bay Packers, que é um jogo que eu não tô imaginando muitas possibilidades do Chicago Bears correr muito com a bola, estar na frente no placar. E na outra semana é pior ainda, que é contra o Tampa Bay Buccaneers, né? Que além de ser um time melhor que o Bears no papel, é um time com uma defesa corrida muito forte. Então assim, eu teria muita cautela com esses dois, seria mais para ligas maiores mesmo, que você esteja muito desesperado por um running back ou coisa do tipo. Tá, agora mais uma semana também que eu vou falar do Clyde Edwards-Helaire aqui, né? Semana passada eu tinha falado para tentar vender ele, porque ele vinha de 2 bons jogos, teria um confronto difícil contra o Bills, mas eu não esperava realmente que ele fosse lesionar, né? Não era disso que eu tava falando. Ele teve um estiramento no ligamento colateral medial, né, no joelho. Vai perder um tempinho, não rompeu o ligamento, então, porque senão seria fim de temporada, possivelmente. Mas ele vai perder um tempinho interessante aí. E eu espero que você tenha conseguido vender ele antes desse jogo, né? Quem substituiu ele foi o Darrell Williams e o Jerick McKinnon. Mas o Jerick McKinnon teve uma só corrida. Eu acho que o Jerick McKinnon teve uma corrida a temporada inteira. Ele recebe mais uns passes aqui e ali. Mas o Darrell Williams é o cara que, inclusive como eu tinha falado semana passada, é o cara que já estava comendo cada vez mais espaço, né? Porque os snaps do Clyde Edwards-Helaire estavam caindo nos últimos jogos, apesar da produção dele estar subindo. E o Darrell Williams tem outro fator interessante aqui, é que o Chiefs, nesses 5 jogos que teve até agora, ele correu 3 vezes dentro da linha de 5 jardas do adversário. E as 3 vezes que o Chiefs correu nessa linha dentro da linha de 5 jardas, foi o Darrell Williams, né? O Helaire não tinha tido nenhuma oportunidade dessas. Então, assim, o Darrell Williams já era o cara mais confiável perto da goal line, tá? Já era o cara que o Andy Reid confiava mais perto da goal line. E agora ele vai ter muito espaço. Eu acho que ele tá numa situação melhor até do que o Helaire tava na semana passada. Porque o Helaire tinha a competição do Darrell Williams. O Darrell Williams não vai ter competição de ninguém, basicamente. O Jerick McKinnon, acho que ele vai continuar esse cara bem situacional. Provavelmente vai ter umas corridinhas a mais do que vinha tendo, né? Vai receber uns passes e tal, mas o Darrell Williams é o cara para se ter. E é o cara para se ter num ataque muito forte, né? Porque por mais que o Chiefs esteja no início de temporada bem conturbado, o ataque ainda é um dos que mais pontua na NFL. É um ataque que está produzindo 30 pontos por jogo. Então, assim, eu acho que o Darrell Williams tá com oportunidade de ouro, né? Para produzir bem. Acho que é o primeiro nome de waiver que sobe a cabeça nessa semana. Mesmo tendo algumas outras lesões também, que vão dar oportunidade para outros caras. O Darrell Williams tem que ser o nome prioritário. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Quando eu passar a lista dos waivers mesmo. Mas eu ficaria de olho aí. Ficaria de olho porque realmente é um nome muito bom, muito interessante. Tá numa situação muito boa para ajudar teu time de fantasy. E o 8º ponto que vocês precisam saber é que o Eli Mitchell, running back do 49ers, retornou essa semana e com isso o Sermon voltou à função de reserva, tá? O Sermon teve apenas uma oportunidade de corrida, enquanto o Mitchell teve 9 oportunidades de corrida. Foi um jogo que o 49ers esteve perdendo muito tempo. Então, assim, os dois running backs juntos tiveram 10 oportunidades, 9 delas do Mitchell. Quem correu muito esse jogo foi o Trey Lance, correu 16 vezes.
muitas vezes improvisando, né? Não necessariamente corridas que estavam no script, mas a gente falou aqui que o Trey Lance tem esse diferencial, né, que pode ajudar muito no fantasy. O Trey Lance passando a bola ainda está muito desconfortável, né? Foi o primeiro jogo dele como titular na NFL, mas correndo ele pode ajudar muito o fantasy, né? Tendo jogos mais fáceis, não sei se o Jimmy Garoppolo volta semana que vem. Eu acredito que pro fantasy seria mais interessante se fosse o Trey Lance, né? É um cara que pode ajudar mais no fantasy do que o Jimmy Garoppolo. Enfim, eventualmente o Trey Lance vai acabar sendo titular, né? Não sabemos se é essa temporada ainda, mas eventualmente essa vaga vai ser do Trey Lance. O cara foi uma das 3 primeiras escolhas do draft, né? Ninguém é escolhido assim à toa. Vamos ver como vai ser o segmento nos quarterbacks do 49ers. Mas uma coisa que a gente pode ter mais confiança no momento é que o Eli Mitchell está na frente do Sermon na depth chart, né? O Sermon teve 2 jogos que ele pôde começar de titular enquanto o Mitchell estava machucado, teve a oportunidade de se provar, mas ainda assim eu acho que ele não fez o suficiente para mostrar para o Shanahan que ele merecia ser o titular daqui para frente. Vamos acompanhando também, né? Que às vezes nos próximos jogos também o Sermon começa a jogar melhor, o Mitchell começa a jogar pior e tudo mais. Mas no momento o Mitchell é o running back titular do 49ers. Olha, o nono último ponto que eu trouxe aqui pra gente conversar hoje é sobre o James Conner, o running back do Arizona Cardinals, né? Ainda falando desse jogo, Cardinals e 49ers, o James Conner anotou seu 5º touchdown nos últimos 3 jogos, né? Ele tá uma máquina de produzir touchdown, tá vendo muitas oportunidades, eu acho que ele vai continuar tendo, né? Porque o Chase Edmonds pode ser mais talentoso que ele, pode ser mais ágil, mais habilidoso, mas assim, na hora da goal line o time confia mais no James Conner do que no Chase Edmonds. Mas ainda assim, mesmo anotando esses 5 touchdowns nos últimos 3 jogos, o James Conner ele não passou de 50 jardas corridas em nenhum desses jogos. Eu acho um ótimo alvo para você vender na alta, assim. Às vezes a pessoa, um jogador mais desatento, né, que olha só a produção final, olha só a quantidade de pontos do jogador, porque a gente sabe que no fantasy touchdown é mais difícil de prever, né? Touchdown é algo mais volátil. O que a gente consegue prever com mais facilidade é a utilização, quantidade de jardas que o cara tá fazendo com cada oportunidade que ele tem. E assim, o touchdown vai e vem. Vão ter jogos que ele vai anotar, vão ter jogos que não é mais difícil de prever, né? Então assim, eu tentaria vender o James Conner agora. Eu acho que pode ser o melhor momento para você conseguir fazer isso na temporada. Bom, e vamos para outra seção aqui desse vídeo, que são as dicas de waivers, né? Eu trouxe alguns nomes para a gente conversar hoje. Lembrando também que essa semana começam as semanas de bye, são 4 times de bye, Falcons, Saints, Jets e 49ers, então teremos alguns desfalques já garantidos. E o que isso quer dizer para o seu time, né? Que às vezes você não vai ter espaço no banco para pegar um projeto de jogador, para pegar um jogador que você pode vir a usar só daqui a 3 semanas, né? Esse é o momento que você, às vezes, precisa de um running back para hoje, né? Para jogar essa semana. Leva isso em consideração, né? Depende do tamanho da tua liga também, da quantidade de jogadores que você tem no banco e tudo mais. Os nomes que eu estou trazendo aqui são nomes que estão disponíveis em pelo menos 50% das ligas do Yahoo, né? Então pode ser que na sua liga também tenham opções melhores e tal, mas eu separei uns nomes aqui que estão disponíveis em uma grande quantidade de ligas, né? Que são nomes que têm mais chance de estar disponível aí na sua para te ajudar também. Primeiro, quarterback, Carson Wentz, o quarterback do Colts. Ele teve seu primeiro jogo com mais de 300 jardas na temporada, agora na segunda-feira contra o Baltimore Ravens. E foram mais de 400 jardas também, foram 402 jardas e 2 touchdowns. Um primeiro bom jogo, o Wentz está começando a evoluir um pouco, ele não teve uma pré-temporada legal, né? Teve lesões e tudo mais, e agora ele parece que está começando a ficar mais confortável ali. E semana que vem ele vai receber, o Colts recebe o Houston Texans em casa, né? Então é um confronto muito favorável. Se você estiver precisando de um stream de quarterback, tiver na emergência aí para pegar alguém para botar para jogar agora, o Carson Wentz pode ser uma boa opção. Outro nome que a gente tem aqui é o Taylor Heinicke. O Heinicke ele não vinha jogando bem, ele não vem jogando bem, né? Mas no Fantasy ele vinha produzindo bem. A exceção foi essa semana, contra o Saints, né? O Saints a gente sabe que é uma defesa muito dura, uma defesa muito difícil. Então, assim, o Heinicke ele passou uma dificuldade aí nesse jogo, mas eu acho que ele tem uma boa chance de se recuperar essa semana, que ele enfrenta a defesa do Kansas City Chiefs,
Não sei se vocês viram o jogo no domingo, né? Eu que sou torcedor do Bills, certeza que vi. Mas a defesa do Chiefs tá uma bagunça, né? Tá uma zona. Possivelmente a pior defesa da NFL no momento. Então, assim, eu acho que o Heineken tem realmente boas chances de se recuperar, fazer um bom jogo. Nos 3 jogos anteriores, né, os 3 jogos que ele foi titular antes desse jogo contra o Saints, ele produziu bem, né? Não dá pra dizer que ele jogou bem. Porque jogar bem, forçar a barra um pouco. Mas pra Fantasy ele produziu bem. Vinha fazendo mais de 20 pontos em todos os jogos. Então, assim, é um nome interessante. Nome interessante se você estiver precisando de um stream pra essa semana. Tá, agora dos running backs, vamos falar. Eu trouxe 3 running backs pra vocês. Eu já citei os 3 aqui nesse vídeo antes, né? Mas ainda assim cabe destacar. Se você pulou o vídeo, né? Se você não viu as primeiras dicas e chegou até aqui, acho que você tá perdendo. Acho que tiveram dicas interessantes. Então aproveita, corre lá e vê o resto do vídeo. Deixa de ser preguiçoso. Aproveita também, ó, já que estamos aqui, fizemos essa pausa, dá um like aí se você não esqueceu, que senão vai chegar ao final do vídeo, você não vai lembrar. Então aproveita, já deixa um like aí de uma vez, assina o sininho de notificações e se inscreve. Tá, mas vamos para os 3 running backs. O primeiro que eu quero trazer aqui é o Darrell Williams, né? O running back do Chiefs. Eu falei que é um nome muito interessante, falei mais aqui no início do vídeo, então não vou repetir com muitos detalhes, mas é um cara que tem pouca competição, um ataque muito potente. Vai ter oportunidade de goal line, vai ter oportunidade de touchdown e tá sem competição nenhuma, né, na verdade. Então Darrell Williams é o nome mais interessante dos running backs. Outro nome bem legal que o segundo running back que eu vou trazer é o Devonta Booker do Giants. Tá disponível em mais de 90% das ligas, né? E é um cara que vai ter muita oportunidade. Ele tá num ataque que a gente não pode ter muita esperança de ser um ataque muito funcional, né? Com tanta lesão, sem quarterback e tudo mais. Mas a oportunidade ele vai ter. Ele aproveitou bem as oportunidades nesse último jogo agora, né? Então, assim, eu espero que se é isso que tiver precisando, né? Às vezes tudo que a gente precisa no Fantasy é alguém que vai ter muita oportunidade de produzir. Vai receber alguns passes, vai correr muito com a bola. Não tem muita competição. O único outro running back que teve alguma oportunidade nesse jogo, acho que foi o Elijah Penny, que teve uma corrida. Mas fora isso, depois que o Saquon Barkley se machucou, foi só o Booker. Foi só o Booker mesmo. E o terceiro running back que eu vou trazer para vocês aqui hoje é o Khalil Herbert, né, do Bears. Conforme eu falei, ele tá num comitê, tá? Ele teve um jogo agora com 18 tentativas de corrida e o Damian Williams teve 16. Mas foi um jogo bem atípico. Eu não espero que eles vão ter tantas oportunidades de corrida na maioria dos jogos daqui para frente. Os 2 próximos confrontos devem ser mais difíceis, então assim, se o Bears estiver atrás do placar, certamente eles não vão correr tanto com a bola. Mas em ligas maiores, né, que você precisa de um flex ali e tudo mais, tanto o Damian Williams como o Khalil Herbert podem ter alguma utilidade. Mas é bom ficar sabendo que eles estão no comitê, mas é um nome para ficar de olho, né? A tendência é evoluir também, né? Um cara mais novo do que o Damian Williams também, então se ele começar a produzir bem melhor que o Damian Williams, vai saber, né? Às vezes ele deixa o Damian Williams de lado e acaba se consolidando assim como o principal running back do Bears. Mas eu não esperaria tantas coisas deles, até porque eles não estão num ataque muito forte, então é um time que pode estar em situações desfavoráveis para correr a bola. Mais um jogador do Giants aqui, Kadarius Toney, wide receiver, tá ganhando espaço com as lesões no corpo de wide receivers, finalmente estourou essa semana, 13 targets, 10 recepções de 189 jardas, Sterling Shepard machucado, Darius Slayton machucado, Kenny Golladay agora tá machucado também. Os 2 primeiros talvez estejam próximos de retornar, mas eu acho que o que o Toney fez, principalmente nesse jogo agora, é o suficiente para garantir um bom espaço para ele daqui para frente, né? O cara escolheu acho que 20 do primeiro round do draft da NFL, então é um cara que o Giants tem muito interesse em que ele vingue, né? Então vão dar muitas oportunidades para ele vingar. Mike Glennon de quarterback, mas assim, a produção dele esse jogo foi basicamente boa parte dela com o Glennon também passando a bola, né? Então, assim, é um bom nome mesmo. Acho que principalmente se você jogar ligas Keepers, Dynasty, assim, é obrigatório que ele não esteja disponível. E nas ligas tradicionais também eu acho que ele tem que estar no banco, assim. Se você tiver um espacinho no banco, pega esse garoto. E tem outro calouro agora que está começando a despontar, que é o Amar St. Brown. Foi o segundo jogo seguido dele com pelo menos 8 targets. E eu acho que esses jogos dele vão se tornar mais constantes, assim, com a lesão do Quintus Cephas também, né? Eu acho que os próximos jogos a tendência é que ele continue sendo bem utilizado. Mais uma vez, quando o time escolhe o jogador, o time vai dar oportunidades para o jogador render e tal. Ele começou
mais devagar, mas agora finalmente está tendo outras oportunidades. Assim, confiar nos wide receivers do Lions tá meio complicado, né? Um time que tem um tight end que gosta muito de passar para ele, que é o TJ Hawkinson, passa muito para os 2 running backs também. Aí os wide receivers têm se alternado, né? O Cephus estava tendo seus jogos, o Khalif Raymond e outros. Mas assim, nenhum deles é um cara especial, né? Diferente. Ele tem chances de se consolidar nesse time. E agora, chegando nas semanas de bye, se você tiver numa liga maior, às vezes assim, tá precisando de alguém para emergência, a St. Brown tem chance de estar disponível aí, porque ele está disponível em mais de 95% das ligas do Yahoo, né? Então ele tem grande chance de estar disponível em muitas ligas, se você estiver precisando de wide receiver. E o terceiro wide receiver aqui é um que eu já levantei o nome dele em outras dicas de waivers nas semanas anteriores, que é o do Hunter Renfrow, né? Wide receiver do Raiders. É um cara que eu tinha comentado que ele não tinha tido menos de 5 recepções em nenhum jogo. E 2 jogos depois isso continua, né? Nos 2 últimos jogos ele teve 6. Então até agora ele não teve nenhum jogo com menos de 5 recepções. Não teve nenhum jogo com menos de 45 jardas. É um cara que não tem muito teto, né? Você não pode esperar muito potencial para ele acabar uma semana para você e ter 15 recepções, 100 jardas e tudo mais. Mas é um cara com um piso muito legal, né? O piso dele é muito interessante, especialmente em ligas com ponto por recepção. Ele não fez menos de 10 pontos em nenhuma semana até aqui. Então é um nome interessante que ainda está disponível em cerca de 55% das ligas do Yahoo, né? Então tem chance de estar disponível na sua liga. Em ligas standard eu evitaria, né? Porque ele vai ter muitos jogos desses, de 5, 6 recepções para 50 jardas, então é algo que não vale tanta pena. Mas em uma liga que garante ponto por recepção, até meio ponto por recepção, esses são números bem interessantes, né? E o último nome que eu trouxe aqui para vocês hoje é um tight end, é o Hunter Henry, né? O tight end do Patriots. Ele liderou o time de New England em targets agora no jogo contra o Texans. Foram 8. Ele também anotou seu segundo touchdown seguido em jogos consecutivos. Está disponível em mais de 50% das ligas. Se você estiver precisando de uma opção de stream de tight end, né? A gente sabe que é uma posição complicada. Fica de olho no Hunter Henry. Ele tá se destacando, assim, ele tá parece que tá um passo à frente do Jonnu Smith nesse corpo de tight ends, né? E tá tendo oportunidades, né? Eu falei semana passada que a ausência do James White abriria espaço para outros recebedores, para outros tight ends e tudo mais, para além dos running backs, né? Para além do Brandon Bolden, que tá recebendo alguns passes por jogo e deve continuar recebendo, mas assim, eu acho que o Hunter Henry pode ser um dos beneficiários, até porque ele aparentemente está desenvolvendo uma boa conexão com o Mac Jones. Bom, e aqui a gente encerra as dicas dessa semana. Foram 9 dicas, 9 coisas que vocês precisam saber, conforme eu tô denominando aqui, né? Algumas vocês já poderiam saber, mas são coisas que eu acho que vale a pena destacar. Opiniões que eu tenho sobre jogadores que estão valorizados e talvez tendam a desvalorizar e seja um bom momento para vender. Enfim, outras informações sobre lesões, sobre quem vai substituir, quem está participando mais. Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, compartilha, ajuda aí o canal a crescer e, enfim, poder ter cada vez mais conteúdos. Segue aqui nessas redes sociais aqui. Eu tenho feito lives todas as semanas numa outra rede social aqui que eu não posso falar o nome, né? Porque senão o YouTube divulga menos o meu vídeo, porque o YouTube é ciumento demais. Mas enfim, segue aí nas redes sociais que vocês ficam sabendo de tudo, sempre que tiver conteúdo novo, sempre que tiver live rolando. Os posts também, esse post com os waivers eu vou postar logo mais nas redes sociais também. Então fica de olho, muito obrigado pela presença, tamo junto. Até a próxima, valeu, vocês são fantásticos!